tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso culto do Evangelho, né? Esse domingo aí, abençoado, né? Aproveitar esse finalzinho da tarde para a gente iniciar, né? O nosso culto do Evangelho no lar, né? Todo domingo aí, né? Às 15h30, 17h30, desculpa, né? Estamos aí com o culto, né? Quem quiser acompanhar é sempre bem-vindo. Lembrar que o objetivo do culto do Evangelho, né, é trabalhar as vibrações do Evangelho no nosso lar, na nossa casa, né, no ambiente onde nós convivemos, né, e pedir a espiritualidade aí por aqueles que a gente ama, por aqueles que estão em necessidade. Né. Quem quiser separar uma garrafinha com água para deixar fluidificando durante o culto é muito bem-vindo, tá, gente? E a gente agradece aí a participação de todos, tá certo? Tenham todos uma boa tarde, nós já vamos dando início aí, né? Vamos fazer a nossa prece inicial e no final, né, como sempre, a gente faz a irradiação, né? A gente sempre faz uma irradiação, né, com os nomes que são colocados aqui, a gente lê todos os nomes, né, e a gente pede por eles também. Né? Vamos fechar os nossos olhos, lembrando este momento de Jesus, amigo, mestre, que ele possa nos ajudar na caminhada, entendimento, nos dar força, paz, tranquilidade e harmonia, que possamos, acima de tudo, desenvolver os valores da imortalidade, da esperança, da fé, que possamos sentir neste momento a presença dos amigos espirituais que visitam cada lar, cada um de nós que aqui está conectado, que possamos juntos perceber, multiplicar, sentir as energias do bem, da paz e do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né, vamos dar início ao nosso culto de hoje. Né? A gente sempre começa com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A gente vai fazer a leitura do Evangelho. Né? Aqui, ó, o Evangelhozinho na mão aqui, ó. Né? E o Evangelho sempre traz pra gente, né, a nossa necessidade da semana, né, o que os amigos espirituais querem que a gente trabalhe aí na nossa intimidade, né, nesse momento, né, nesses próximos aí 7 dias. Né, e normalmente as obras subsidiárias vão ajudar a gente a colocar em prática, vão nos dar, né, o como fazer. Né. Então a gente sempre lê o Evangelho primeiro, né, vou abrir aqui, ver o que vai sair para nós hoje. Capítulo 23 do Evangelho, com o título Moral Estranha. Então, a moral estranha porque são textos e falas de Jesus que na época do Kardec as pessoas tinham dificuldade de entender o sentido, né, que parecem estranhas quando ditas pelo Cristo. Né? Então aqui capítulo 23, Moral Estranha, item 16. Quando Jesus disse: "Não acrediteis que eu vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era este: "Não creiam que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas, nas quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, e os que terão querido me compreender e serão separados por crença, os irmãos. Tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e preconceitos. Como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas, e tenho pressa de que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta, porque deste conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o tempo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida que acontece e divide os filhos de um mesmo Deus, cansados, enfim,
de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão desolação e leva a perturbação até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão os verdadeiros interesses deste mundo e para o outro. Verão que, de lado, estão os amigos e os inimigos da sua intranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Então, esse aqui é um comentário, dos amigos espirituais, sobre a frase que Jesus disse que ele vem trazer a espada, e é bem colocado aqui pelos nossos irmãos, e o Kardec complementa aqui, que a espada que Jesus traz é a divisão, a divisão entre a verdade e a mentira. A espada não é a violência física, apesar que muita gente vai utilizar o Evangelho, o próprio Cristo, como pretexto para poder atacar o outro. E aí ele fala dos fanáticos. Nós estamos vivendo um momento muito parecido com esse, onde as pessoas estão brigando o tempo todo, se agredindo, para defender uma pseudo-verdade, uma verdade transitória, material. E o que os amigos espirituais falam que é bem interessante, que o que vai fazer a humanidade mudar vai ser o cansaço da briga. Vai chegar ao ponto que vão estar tão cansados e tão desiludidos que vão perceber que a solução para os problemas é a mudança, é a transformação. A solução para os problemas não é mais conflito, mas é afeto, é luz, é paz. Então, espiritualidade, muitas vezes as pessoas escutavam Jesus falando aqui, falando, vou trazer a espada, se Jesus veio vir pela violência, não. A espada dentro do Evangelho, ela simboliza o próprio Evangelho. Tá? O Evangelho quando fala espada, estou falando do Evangelho. Por quê? Porque a espada corta para os dois lados. Eu posso ferir com ela, mas eu também posso me ferir. Se ela voltar para cima de mim, eu me corto. Porque ela tem dois gumes, ou seja, ela corta para os dois lados. E o Evangelho também funciona assim. Eu posso usar como instrumento para atacar o meu irmão, mas quando eu faço isso, naturalmente eu também vou estar me ferindo, porque eu estou usando algo que é positivo para atacar, e o rebote, a lei de causa e efeito, vem sobre mim também. Com a Guerra Santa na Irlanda, e isso como todas as guerras santas, as cruzadas, as brigas religiosas, as brigas entre muçulmanos e cristãos, as brigas entre as denominações religiosas, o envolvimento dos líderes religiosos em questões como política, como dinheiro, como escândalo. Então isso tudo é motivo de guerra, de briga. E o que nós precisamos, acima de tudo e com muita urgência, de paz. Mas não adianta eu querer a paz trabalhando pela guerra. Não adianta eu falar que eu quero a paz, mas eu ataco todo mundo que pensa diferente de mim. Não adianta eu falar que eu quero a paz, a fraternidade, se eu quero esmagar e destruir aquele que não come no mesmo prato que eu. Então a gente tem que lembrar que isso é uma questão da nossa responsabilidade, é uma questão da nossa escolha. A responsabilidade sempre é da gente em relação às coisas. E muitas vezes a gente se perde por causa disso, a gente fica esperando que o mundo, que Deus resolva todos os problemas. E que Jesus fala assim, que essa espada aí é a espada da mudança, que tira a gente da zona de conforto. Fugir do conflito material, da briga, do fanatismo, de achar que está sempre certo. Todas as questões são sinal de atraso, de atraso muito grande espiritualmente falando. Vamos lá? Agora nós vamos ler aqui mais um livrinho, que é uma Verdade e Vida. Vamos ver o que ele complementa o texto para a gente. Olha só. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 30. Ao salvar-nos. Item 94 do livro Caminho, Verdade e Vida. Aí o Emmanuel vai comentar esse texto aqui, tá? Depois a gente faz a conexão com o primeiro texto do Evangelho. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio, e no propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso,
Não faltaram os escarnecedores e irônicos no momento extremo, perguntando ao divino triunfador, com expressão mordaz. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviríamos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados no nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. No entanto, se ponderamos as nossas possibilidades graves no mundo, responsabilidades chamam-nos de loucos, e quando nos surpreendem em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata as esferas superiores, passam junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios que esposamos em nossa vida, exclamando desdenhoso: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. É interessante, né? O primeiro texto fala pra gente da espada, da guerra, né? E o segundo texto fala daqueles, né, que ironizam o comportamento do Cristo, no sentido, né, de que a ação pacífica de Jesus, né, a vitória silenciosa do bem, né, que não é a vitória das armas, da guerra, da violência, né, que ele reforça isso, né? O meu texto fala de espada e aqui fala a vitória de Jesus, não é essa não, né? Não é a vitória dos templos, dos altares, dos poderes, né, do venci, esmaguei meu inimigo, não. A vitória do Cristo é a vitória de intimidade. É a vitória sobre si mesmo, da transformação, da modificação, né? E aí quando ele fala isso pra gente, nos dá a dica do que nós precisamos, né, acima de tudo, vivenciar, né, que são os princípios, os valores de Jesus, né? É isso que ele está convidando a gente a fazer essa semana aí, né? Fugir das guerras, né, porque a transformação está por dentro de dentro, né? Fugir, né, da violência, do ódio, do ressentimento, né, e buscar no Cristo, né, a força necessária, né, buscar no Cristo, né, aquilo que nós precisamos, né, para poder sermos melhores, para poder desenvolver aí, né, os nossos valores de eternidade, né, meus amigos. Então a gente vai passar agora para a nossa irradiação, né? Vamos pedir, né, que Jesus possa nos abençoar, né, possa nos ajudar nesse momento, né? Vamos pedir aí pelos nomes que foram colocados. Quem quiser já começar a colocar os nomes aí pra gente, tá? A gente vai ler os nomes, né, e fazer a prece de radiação do nosso culto de hoje, tá certo? Então pedir neste momento ao Cristo Jesus que nos envolva com seu amor e com a sua paz. Que possamos neste momento despertar as energias, a força e a luz. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada. Que possamos, acima de tudo, trabalhar, servir, vivenciar o Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. E escuta os nomes que iremos pronunciar com amor, com esperança e com fé. Vamos lá, né, pessoal? Vou começar aqui no Jitsi, né? Depois a gente passa para os nomes do Instagram, tá? Quem quiser colocar os nomes aí, né, para a gente poder fazer a irradiação. Raquel Aguiar, família. Hélio Nunes. Helena Fancelli. Elizabeth Uniderhagen Dawes e irmão Sidney Wilderhagen Dawes. Jordânio e Denise, né? Os nomes aí para o tratamento. Aqui no Instagram, aqui, né, por enquanto, né, o pessoal ainda não começou a colocar os nomes, né? Pedindo aí por todos aqueles que estão se aproximando das necessidades, das provas, por todos aqueles que estão aí envolvidos, né, em vibrações de desespero, de tristeza, pedindo por aqueles que estão no desequilíbrio, que estão presos ao ódio, à amargura, pedindo por todos nós, que caminhamos, que aprendemos e que, acima de tudo, buscamos no Cristo a força para ser melhores. Jesus possa nos abençoar, nos envolver, acima de tudo, nos dar a força para seguir em frente. Que os nossos amados, os nossos amigos recebam neste momento vibrações de paz, de tranquilidade, de carinho, de afeto. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
pessoal, nós estamos chegando no termo do nosso culto, tá? Né, hoje não teve os nomes no Instagram, talvez tenha acontecido alguma coisa, o pessoal não está conseguindo digitar, né? Tá dando uns erros assim, né? Mas a gente pede por todos os companheiros aí que estão em necessidade. Né? Lembrando a todos aí que nós estamos indo na nossa campanha da ceia de Natal, né? E de novembro, né? 2 meses aí de sexta. Quem puder nos ajudar com qualquer alimento, tá? É sempre muito, muito, muito bem-vindo. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma semana aí onde o Evangelho seja a nossa espada, né? Para poder nos ensinar a separar, né, o bem do mal. Que a gente fique sempre no lado do perdão, da luz, do entendimento e da harmonia. Que assim seja. Tenham todos uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem em paz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.